E aí entra algo que lá no início da nossa aula eu comentei do que? Orçamento. E exame de imagem, eu trabalho com critério comparativo, especialmente quando eu estou falando de casco, que foi o caso dessa égua aqui, uma claudicação distal, bloqueio positivo. Eu vou comparar. Então aqui eu vejo mão esquerda e mão direita, passando para as imagens. Primeira coisa que eu observo é o eixo podofalângico. Então primeira, segunda, terceira falange não é um eixo podofalângico ruim, não é uma égua com casco achinelado, tem um bom ângulo palmar da terceira falange. Foco aqui comparar mão esquerda e mão direita, especialmente ver articulação interfalangeana distal, mão direita e mão esquerda. Foco em procurar entender aqui a relação entre superfície cortical e esponjosa do osso navicular. A cortical é sempre mais radiolucente, mais radiopaca, desculpa, mais branca, e a cortical é sempre mais radiolucente, mais escura, e ela deve ter sempre esse padrão: radiopaco, radiolucente, radiopaco, radiolucente, que é o que a gente observa comparando mão esquerda e mão direita. Faço posições oblíquas também para avaliar o aspecto dorso medial e dorso lateral da articulação, e bem como para ver a superfície palmar, tanto da primeira, segunda, terceira falange, quanto do próprio osso navicular, avaliar a sua radiodensidade, avaliar se tem ou não formação de osteófitos, de áreas com proliferações ósseas, de buscar áreas císticas. Avalio aqui, ó, posição skyline, indispensável. Onde eu sei que posições fazer, a gente tem aula, módulo de diagnóstico por imagem, onde a gente comenta as principais posições radiográficas por articulações. Quem está nos princípios da ortopedia precisa ver e rever essas aulas. E aqui, posição skyline, mão esquerda com mão direita, também o que a gente busca é ver superfície cortical, mais radiopaca, mais branca, esponjosa, mais radiolucente. Essa é a superfície flexora do osso navicular. Pegando a pata aqui, o que a gente tem na superfície flexora? Passando aqui o tendão flexor digital profundo. Então, o que a gente busca evidenciar, avaliar, isso é se tem áreas radiolucentes, se tem irregularidades ósseas, comparando mão esquerda com mão direita. Talvez levemente um pouco mais de invaginações sinoviais na mão esquerda. O que são invaginações sinoviais? A gente vai ter, e na verdade no módulo de síndrome podotroclear a gente comenta muito sobre essas invaginações sinoviais. Então, se você faz parte do POE, vai lá para o módulo de síndrome podotroclear, que você vai relembrar o que são essas invaginações sinoviais. E aí, nas imagens, nenhum grande achado. E eis que tá. Bom, Júlio, raio-x sem nenhum achado radiográfico importante. Como a gente chega a um diagnóstico? O que eu falo é que o padrão clínico do cavalo precisa de alguma forma encontrar a imagem. A gente nunca pode tentar, num caso clínico, encaixar um achado radiográfico naquele padrão de claudicação dessa égua, por exemplo. E aí, o que fazer em situações como essa? Essa é uma situação em o quê? O que eu tinha? Bloqueio digital palmar positivo, redução da fase caudal da passada, não tinha efusão articular. Eu sei que quando eu estou aqui na região do casco, o ultrassom eu até consigo fazer, mas a minha área é pouca. Era uma égua que tinha a ranilha muito rígida, muito dura, então eu não ia conseguir fazer ultrassom transcunial, que é o ultrassom que eu faço embaixo aqui da região da ranilha para tentar ver alguma área de lesão no profundo.
Então, qual outra opção para eu melhorar o meu diagnóstico? Já que com essas imagens radiográficas que eu havia feito, não havia nenhum achado que condizesse com o quê? Com o grau severo de claudicação dessa égua. E aí, o que eu fiz? O que eu precisaria fazer? E que é a minha indicação. Eu sei que talvez muitos parariam no bloqueio digital palmar, iriam infiltrar a articulação do casco, iriam infiltrar qualquer outra coisa do casco, mas não iria aprofundar. Eu gosto de aprofundar, de afunilar o diagnóstico, por quê? O que eu faço através disso? O meu diagnóstico passa de síndrome podotroclear para alguma dessas lesões aqui que a gente apontou. Então, o que eu fiz nessa situação? Eu mandei um vídeo aqui para o proprietário e para o veterinário responsável dessa égua, explicando o que eu havia achado nesse dia e qual era a minha suspeita clínica. Ela tem uma lesão nesse tendão aqui, ó, que é o flexor profundo, na região aqui do osso navicular. Para a gente conseguir diagnosticar 100% precisa acessar a bursa, colocar um contraste e anestésico para ver o grau de melhora que ela tem, a extensão da lesão e que tipo de tratamento pode dar certo para esse tipo de caso. Então, é a primeira linha, bloquear essa articulação. Vai bloquear a falange distal e provavelmente vai parar a mangueira aí. Vejam só. Então, ao invés de eu simplesmente ter tentado com aquelas imagens radiográficas que tinham praticamente nenhuma alteração, eu vou aprofundar o diagnóstico. Então, o exame de imagem, ele não é algo que fica perdido, ou uma etapa que muitos talvez chegariam nesse caso aí, não fariam tudo que a gente fez aqui, teriam baseado o exame somente no bloqueio e teriam talvez infiltrado a articulação do casco e não teriam resultado, porque eu quero isso aqui, ó. Eu quero saber qual ou quais dessas lesões são as principais causas. Então o que eu fiz? Mandei um vídeo explicando o que eu teria que fazer. Voltei no dia seguinte. Por que eu voltei no dia seguinte? Que eu tinha bloqueado com bupivacaína. Quem viu a aula de bloqueios anestésicos sabe que a bupivacaína tem um tempo de ação muito mais prolongado. Então eu voltei no dia seguinte e bloqueei a bursa do navicular. Aqui mostrando a bursa do navicular com o contraste, e a partir disso eu coloquei contraste e anestésico. Tem a descrição de como fazer isso no módulo de síndrome podotroclear. E vejam só, a égua que estava aquele grau severo de manqueira, imediatamente aqui, ó, após colocar 1,5 ml de anestésico na bursa do navicular, que a bursa do navicular não comunica com a interfalangeana distal, a bursa do navicular só comunica com a superfície flexora do osso navicular e com o flexor profundo nessa região distal do membro. Veja aí, um bloqueio 100% positivo. Observem a atitude da égua, ela está andando solta, andando bem, vai inclusive girar em cima da mão esquerda, que é a mão que tem a lesão. Olha, girou muito bem, confiante, porque ela está sem dor após o bloqueio. E aí então o que eu fiz? Vou interpretar a bursografia. A gente tem aula sobre isso, mas basicamente o principal achado
talvez uma aderência leve. Aqui eu tenho a bursa do navicular, aqui esse espaço mais escuro, mais radiolucente deve ter sempre entre a bursa e o osso navicular. Aqui eu perdi esse espaço, então tem uma possível área de aderência leve do profundo nessa região aqui, mas nenhuma área que demonstrasse uma lesão severa de profundo, talvez nessa área aqui uma lesão leve de profundo. Então, qual foi a minha conclusão nesse caso clínico? Que bloqueio digital palmar foi positivo, nada na imagem de raio-x importante, bloqueio da bursa navicular melhorou 100%. Achados na bursografia, leve aderência aqui do profundo, mas nenhum achado de lesão severa do profundo. Minha conclusão, uma bursite severa no osso navicular, aderência leve do lóbulo medial do tendão flexor digital profundo e bursa navicular, e um diagnóstico presuntivo de dor óssea no navicular, que é algo que você que está aí nos princípios da ortopedia vai ter uma aula sobre isso, uma aula importantíssima. E aí, qual o tratamento? Veja aqui, ó, essa égua, 1 mês e pouco depois do tratamento. Esse é um caso que eu fiz uma injeção de corticoide na bursa do navicular. A gente liberou ela do treinamento e hoje a égua está 100%, como vocês podem ver aí, ó. Já voltou à atividade normal dela. Então veja só, baseado nos 7 passos do exame de claudicação, a gente chegou à conclusão final. Não apenas o diagnóstico, um diagnóstico preciso e um tratamento que foi eficaz porque foi baseado num diagnóstico preciso. É isso que você precisa, é isso que os princípios da ortopedia te dão uma precisão, uma qualidade diagnóstica. Cumpra as etapas do exame de claudicação que a tua chance de êxito é muito maior. Cumpra isso e se você gostou dessa aula, vai, tira print e marca a gente no nosso Instagram, @veteclean, que estaremos sempre à sua disposição. Se ficou com qualquer dúvida nessa aula, manda aqui embaixo nos comentários da aula, que em breve a gente vai te responder. Estamos à sua disposição. Valeu, galera. Até mais.